Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula, a gente vai dar uma conversada sobre os metadados do Wireshark. Eu já conversei um pouquinho sobre alguns metadados, os principais que a gente mais olha, mas tem um cabeçalho ali no Wireshark que a gente até agora não viu nada, então vamos dar uma explorada nele um pouquinho, para que vocês saibam melhor como que os metadados são trabalhados no Wireshark e para que ele utiliza. Acompanha comigo. Você pode abrir aqui o arquivo captura aula 0202, várias chamadas, que é o arquivo que a gente utilizou na aula passada. Então a gente tem aqui a nossa captura já realizada. Eu vou começar selecionando o primeiro frame dessa captura, então você pode selecionar ele aqui. E o que a gente viu até agora? Camada de enlace, rede, transporte e sessão. Mas tem um cabeçalho aqui que a gente até agora ignorou. Então vamos dar uma olhadinha o que tem lá. Você pode abrir esse primeiro cabeçalho e aqui você pode ver ó, que ele tem uma série de metadados. Lembra que os metadados no Wireshark são os cabeçalhos que o próprio Wireshark vai inserindo para controle próprio, e esses cabeçalhos, esses metadados que o Wireshark insere, não fazem parte da informação real, não fazem parte da informação que foi efetivamente transmitida ou recebida na rede. Então, a partir do momento que o Wireshark capturou esses dados, o próprio Wireshark foi lá e inseriu uma série de informações que a gente vai dar uma olhadinha aqui, que vão servir muito para a gente poder fazer alguns tipos de análise. Então, como você pode ver, ele já está dizendo, ó, o tipo de encapsulamento ele é Ethernet. Então você pode ver que tem uma string para filtro. O tempo, o horário que chegou esse pacote foi no dia 5 de fevereiro de 2022, às 20h54 e 5 segundos. E aqui você pode ver a precisão do relógio, hora oficial do Brasil. Até aí tudo bem. Você pode ver que não existe deslocamento de tempo para esse pacote. Caso eu habilite o time shift para esse pacote ou para todos os pacotes, esse time shift ele vai ser inserido aqui através de um metadado no Wireshark, é assim que ele faz esse controle. O cabeçalho Epoch Time é uma forma da gente trabalhar o timestamp dos pacotes, ou seja, isso aqui é a representação do horário atual no formato Unix, aquele formato que é a quantidade de segundos decorridos desde 1º de janeiro de 1970. Então esse Epoch Time ele é muito utilizado para gente que trabalha com programação na área de desenvolvimento. Além disso, eu tenho aqui Delta Time from Previous Capture File, ou seja, o tempo decorrido a partir do pacote anterior. Como esse aqui é o primeiro pacote, então o tempo decorrido é zero. Mas se eu pegar o terceiro frame, por exemplo, você pode ver que esse metadado aqui ele já foi populado, ou seja, passaram-se 16 milissegundos, quase 17 milissegundos em relação ao frame anterior, o frame número 2. Caso eu tivesse aplicado um filtro, ele iria calcular o tempo decorrido desde o pacote anterior apresentado. Como eu não tenho nenhum filtro aplicado, vale o tempo do último pacote capturado. Além disso, pessoal, o que eu tenho aqui? O frame número 3. Então, essa coluna aqui, que é a primeira coluna do Wireshark, ela mostra a informação de qual que é o frame capturado, ou seja, qual que é o número sequencial desse pacote. É muito comum a gente se referenciar pelo número do frame, muitas vezes. Qual que é o número do pacote? Ah, Gilson, visualiza lá o pacote número 2245, por exemplo. Então, é a partir desse cabeçalho aqui que o Wireshark ele faz esse tipo de controle. O tamanho do frame e quantidade de bytes capturados. Então, aqui ele te apresenta esse valor em bytes e também em bits. Basta multiplicar por 8 para ter esse valor aqui. O frame está marcado? Falso. O frame está sendo ignorado? Falso. Então aqui são alguns metadados de controle. Se eu simplesmente vier aqui e marcar o frame, por exemplo, clicando com o botão direito e marcar o frame, você pode ver que a partir daí ele vai apresentar o valor de true para o frame estar marcado. Se eu vier aqui e desmarcar o frame, vamos voltar nele e simplesmente passou para falso. O frame está sendo ignorado? Falso. Então se eu vier aqui no meu frame 3 e ignorar esse pacote, ou seja, o Wireshark ele deixa de apresentar esses dados, ele simplesmente trata esse frame como ignorado, para que não fique apresentando informações aqui para ti. Muitas vezes você quer manter o pacote, mas não quer apresentar ele de uma forma que possa vir a te confundir, então você pode ir ignorando os pacotes. E quando você clica nele, você pode ver que o frame está ignorado, setado para true nesse metadado. Quando você está ignorando o frame, você pode ver que ele nem te mostra os cabeçalhos das camadas superiores, justamente para omitir essa linha aqui de apresentação no Wireshark, então ela não fica ali te atrapalhando. Então, pronto, o frame já não está mais sendo ignorado.
E o que mais que eu tenho aqui? A pilha de protocolos, ou seja, é um protocolo do tipo Ethernet carregando o protocolo ARP. Ou seja, esse pacote se trata de uma pilha Ethernet ARP. Se eu pegar um outro tráfego aqui, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó, protocolo STUM. Você pode ver que se trata do tipo Ethernet para a camada de enlace, IP para a camada 3, UDP para a camada 4 e STUM para a camada de seção, ou seja, aqui ele te apresenta qual que é a pilha de protocolos que esse frame está carregando. Trata-se de um metadado. Além disso, aqui no frame número 12, você pode ver que a regra de coloração que está sendo aplicada é a regra UDP e a string para coloração é a string UDP. O que é essa coloring rule aqui? Então, se eu vier aqui em View, Coloring Rules, você pode ver que o nome UDP, ao qual esse frame está sendo associado, ele está sendo colorido de acordo com a regra UDP. E essa regra UDP, ela possui a cor da letra marcada em preto e o background nessa cor azul claro. Se eu quiser trocar a cor do background, eu posso simplesmente vir aqui e marcar para esse verde. Então, a partir daí, todo o meu tráfego UDP ele vai ser colorido em verde com a cor da letra em preto. Então, basta dar um OK. Você pode ver ó, que todo o meu tráfego DP ele foi recolorido. Então, é assim que a gente trabalha com essa parte de Coloring Rules. A gente vai ver isso daí com mais calma mais para frente. Mas essa parte de regra de coloração não deixa de ser um metadado desse meu primeiro cabeçalho aqui. Então, você pode ver que ele está associado à regra UDP. Então, deixa só eu voltar a minha Coloring Rule ao valor default. Coloring Rules, UDP. Vou vir aqui no background e eu vou colocar a minha string da cor que eu desejo. Então, essa aqui é a cor default do UDP. Muito bem, então você pode ver que a regra de coloração trata-se do UDP. Se eu pegar aqui uma outra regra de coloração, vamos ver aqui esse tráfego pintado em preto. Por que ele está pintado em preto? Você pode ver que é um tráfego do tipo Ethernet e CMP carregando um pacote IP UDP STUM, ou seja, é algum pacote STUM que foi lançado que não chegou no destinatário que deveria ter recebido esse protocolo e voltou como tráfego ICMP para mim. Então você pode ver aqui que trata-se de um tráfego Ethernet sendo carregado por IP e ICMP, e o ICMP está carregando o protocolo de camada 3, camada 4 e STUM para finalizar. E trata-se aqui da regra de coloração ICMP Errors. Então, se a gente vier aqui na Coloring Rules, ICMP Errors, você pode ver que está pintado com a cor background em preto, com a cor da letra em verde. Então, basicamente, esse frame, esse tipo de protocolo, bateu com essa string de filtro aqui, ou seja, ICMP type igual a 3, ou ICMP type igual a 4, igual a 5, igual a 11. Então tem vários tipos de erros ICMP que podem ser apresentados no Wireshark. E ele possui uma regra de coloração específica, alertando algum tipo de erro ou algum tipo de problema, nesse caso algum tipo de mensagem que não foi entregue. Então essa é a ideia de colorir os pacotes aqui no Wireshark, e a gente vai estar trabalhando essa coloração mais para frente. Alguns metadados. Vamos pegar aqui um outro tipo de pacote. Vamos pegar aqui, ó, TCP, por exemplo. Ó, aqui eu tenho um pacotinho TCP. Você pode ver aqui, ó, eu tenho camada 2 Ethernet, camada 3 IP, camada 4 TCP e camada 5 STUM. Então, aqui é uma forma que a gente consegue ver bem como que o Wireshark trabalha esses metadados, e o mais interessante é que eu posso utilizar esses metadados como colunas e como filtros no Wireshark. Então, caso eu queira apresentar algum timestamp diferenciado em relação a esse pacote, eu posso muito bem vir aqui e aplicar esse metadado como uma coluna. Então, a partir daí eu passo a ter o tempo decorrido desde o pacote anterior apresentado. Então, só para fazer uma rápida demonstração aqui, se eu vier filtrar por RTP, eu vou filtrar por um SSRC específico. Então, a gente vem aqui no meu header de camada 5 e eu vou aplicar um filtro nesse SSRC. E olha só que interessante, o tempo decorrido entre um pacote RTP e outro no valor nominal é de 20 milissegundos na maior parte dos casos. No meu cenário eu tenho configurado isso. E aqui eu tenho o RTP filtrado num sentido, ou seja, no sentido do meu SIP server para o endereço IP da minha máquina. E você pode ver a precisão do
tráfego sendo enviado na minha rede, ou seja, eu espero receber um pacote a cada 20 milissegundos e eu estou recebendo um pacote exatamente a cada 20 milissegundos. Então, esse é o valor nominal que eu espero, e com isso eu posso dizer que essa ligação está perfeitamente boa dentro desse tempo que está sendo apresentado aqui. Pode ser que tenha alguma diferença aqui que a gente não esteja vendo, é claro, dá para aprofundar esse tipo de análise, dá para criar filtros para isso, dá para criar regras de coloração para apresentar essa diferença do tempo, mas é sempre esse metadado que a gente vai utilizar para fazer análise de tráfego RTP, porque a diferença de tempo entre os pacotes que é o que a gente deve monitorar nesse caso. Então, voltando aqui, vamos limpar o filtro. Eu tenho aqui alguns metadados, inclusive na camada 3. Eu tenho o header checksum. Você pode ver que o Wireshark pode fazer o cálculo do checksum para conferir se o checksum está batendo com o valor apresentado. Tá? Então, esse aqui é um metadado que pode ser configurado aqui em Protocol Preferences. Validar o checksum do IPv4 se possível. Então, você pode ver que ele faz uma tentativa aqui. Se eu simplesmente desabilitar esse header, você pode ver aqui, ó, não verificado. Então, isso aqui você pode deixar habilitado ou não. É claro que habilitar um cálculo adicional aqui no Wireshark para uma quantidade grande de tráfego, muitas vezes pode impactar em performance. Então, vai da tua necessidade. Eu, particularmente, nunca tive necessidade de habilitar essa verificação do checksum de camada 3, mas é algo que você pode habilitar e desabilitar por aqui. Validate the IPv4 checksum if possible. Então, você pode habilitar e você pode utilizar ele como um filtro, inclusive. Se você vier aqui e filtrar por checksum good, então você vai pegar todos os pacotes cujo o checksum de camada 3 apresentou como good. Se você vier aqui e apresentar como not good, ou seja, not selected, então você vai pegar todos os pacotes cujo header de camada 3 não tenha apresentado um checksum good. Isso não significa que todos os pacotes aqui falharam. Pode ser que algum pacote aqui não tenha checksum de camada 3, que é o caso do ARP ou alguns outros protocolos aqui como estão sendo apresentados. Então, se eu vier aqui abrir IPv6, por exemplo, ó, você pode ver que não tem o header de checksum na camada 3. Então, é justo que ele não seja apresentado. Eu poderia vir aqui e cruzar com end IP. Então, eu estou pegando todos os pacotes IP cujo o header checksum não tenha sido apresentado como good, ou seja, not good. Então eu tenho not aqui na frente, o símbolo de exclamação. Então, essa aqui seria uma forma de você estar buscando algum pacote cuja camada 3 não tenha dado um checksum válido. Então, vamos apagar aqui. Eu tenho aqui tráfego DP, vamos pegar o frame 209, continuar nossa análise. Então, aqui tem o checksum calculado, header checksum good. Na camada 4, eu tenho aqui checksum não verificado mais uma vez. Então, eu posso clicar com o botão direito e validate o DP checksum se possível. Então, você pode estar habilitando ou não habilitando. Então, é um cálculo que o Wireshark faz a mais para cada cabeçalho. Mais uma vez, você pode utilizar o dp.checksum status igual a good ou not good nesse caso. Aqui a gente tem o string index, que esse aqui é um metadado fundamental que a gente vai utilizar para seguir todo o tráfego UDP que foi gerado a partir daquela conexão, entre aspas, né? O UDP não gera conexão, mas a partir daquela comunicação. Isso vale tanto para TCP quanto para UDP. Então, esse daqui é o metadado que a gente vai estar utilizando para seguir toda a comunicação desde o início até o fim entre dois determinados endpoints na nossa rede. Então, esse cara aqui é um que vale muito a pena ficar de olho. Então, a gente tem mais aqui alguns timestamps. Então, o tempo desde o primeiro pacote, tempo decorrido desde o pacote anterior. Então, são alguns metadados de controle que ele coloca. E aqui no Session Transversal Utilities for NAT, que é basicamente o protocolo STUM em si. Então, eu tenho os headers do meu protocolo. Se eu vier aqui no protocolo SIP, por exemplo, vamos filtrar aqui o register e eu vou abrir aqui o meu cabeçalho de camada 4 e eu vou filtrar pelo meu string index 1. Então, eu vou vir aqui e aplicar como filtro. Olha só que interessante. Ele vai pegar toda a comunicação desde o Keep Alive, que foi originado pelo IP23, que é a minha máquina, na porta 55431, para o meu SIP Server na porta 5060. O SIP Server, por sua vez, está retornando da porta 5060 para a minha máquina na porta 55431. Então, esse conjunto IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino, é o que vai estar
orientando o Wireshark a criar esse string index e toda a comunicação decorrente deste socket de IP, porta de origem, IP, porta de destino, vai ser carimbado com esse string index igual a 1. Então perceba que toda comunicação, seja ela SIP ou seja ela através de Keep Alive, perceba que na camada 5 eu não tenho o protocolo SIP. Eu tenho apenas um payload com 2 bytes. Ou seja, é um pacotinho em branco que o meu SIP client está enviando para o meu SIP server simplesmente para manter aquela conexão aberta. A gente vai discutir isso daí mais para frente. É o chamado pinhole. E você pode ver que a partir desse socket de origem, toda a comunicação SIP ela é decorrida, desde o registro, desde notifies, desde o invite, que é o pacote inicial de sessão, desde o desligamento, por exemplo, onde que está o desligamento, que é o buy, daqui, e desde a confirmação do buy e a troca de keep alive mais uma vez. Então você pode ver que toda essa comunicação que foi aberta entre a minha máquina e o meu SIP server, ele é carimbado por esse metadado de controle do Wireshark chamado string index. Isso aqui vale tanto para TCP quanto para UDP. A gente vai ver bem isso daí, como funciona, não se preocupe. Então, pessoal, sobre metadados era isso que eu tinha para conversar com vocês. Não se esqueçam que os metadados não fazem parte do conteúdo do tráfego enviado ou recebido, eles são cabeçalhos de controle que o Wireshark vai inserindo. Esses cabeçalhos de controle podem ser utilizados para você trabalhar na sua análise, aplicando filtros, aplicando colunas, regras de coloração. Eles são muito úteis, basta ficar de olho neles. Não deixe de reproduzir esses passos no seu próprio computador, aplicando esses filtros, aplicando eles como colunas, também para que você possa se familiarizar com os metadados no Wireshark, que a gente vai utilizar eles mais para frente. Até a próxima aula.